Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz ano novo, feliz 12 meses de trabalho, de estudos, de reforma íntima, de menos erros, de não seguir os desastrados companheiros da sociedade que querem usar armas, que querem desrespeitar as leis, que querem não cumprir a ciência de Deus, tomar vacinas, tomar os remédios de médicos responsáveis, seguir a ciência das universidades seríssimas que nós temos. Que a gente possa, nesse ano, ser um pouco mais honesto com as nossas consciências, com Deus que nos criou, estudando os livros seguros que Ele envia para nós há mais de 5.000 anos. Assim como designou Jesus, o nosso orientador divino, há mais de 2.000 anos a vir aqui, a deixar os 4 evangelhos, as cartas de Paulo e Pedro, Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, e a doutrina espírita anunciada por ele como o Consolador prometido, o explicador de tudo. A doutrina completa o cristianismo para que sejamos cristãos de verdade. E é isso que estamos aqui hoje no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Estamos aqui desde 1968 e nunca paramos, porque entendemos que Jesus é o nosso mestre, é o mestre do direito, da família, da sociedade, é o mestre designado por Deus para nos mostrar o caminho, a verdade, e como viver essa verdade, como chegarmos à perfeição. No seu evangelho não existe espaço para a violência, só para o estudo, a compreensão, o entendimento pedagógico e a prática de seus ensinamentos, nos tornando pessoas humildes, simples, de coração limpo, misericordiosos, brandos e pacíficos. O resumo disso tudo é o amor. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Temos que ter coragem para sermos cristãos. E coragem pedagógica, disciplina. Hoje aqui eu quero fazer uma reflexão profunda, porque Jesus é o meu guia. Como Leon Denis fala no livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, que nós devemos escolher um guia, um modelo. Eu escolhi primeiramente o meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, estudioso, acordava às 3 da manhã para começar a estudar e sempre nos dava conselhos para ler os bons livros, para sermos honestos, educados, direitos. E ele dizia, temos que seguir a orientação dos livros seguros para aprender, para sairmos da ignorância e começarmos a vencer as nossas tentações, as tentações do mundo, para caminhar pelo caminho do bem, buscando a perfeição. Depois eu resolvi conhecer, em 1968, Jesus Cristo. E nunca mais deixei de estudá-lo
todo dia, de 1 a 4 horas, de 10 minutos, mas geralmente de 1 a 4 horas todo dia, relendo umas 10 vezes numa encarnação, para tirar daqui o conteúdo, o mel educacional que irá fazer com que sejamos criaturas do bem. Então eu quero aqui pegar um livro de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, e começar a fazer as nossas reflexões. Jesus, a regra de ouro é para ser vivida em toda a sua musicalidade extraordinária. E o cristão legítimo não se pode permitir interpretações benignas e complacente com os vícios e licenças morais da atualidade. E o cristão, prestem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, e o cristão legítimo não se pode permitir interpretações benignas e complacentes com os vícios e licenças morais da atualidade. É muito triste você ver um cristão seguindo qualquer palestrante, qualquer político. É muito triste um cristão usando a bandeira nacional para falar qualquer bobagem, qualquer extravagância. É muito triste você ver um cristão negando as vacinas, a medicina, a ciência séria, que é coisa de Deus para nós. É muito triste você ver um cristão não respeitar as leis que estão em vigor no Estado democrático de direito, que todo mundo deveria estudar, conhecer e cumprir. Conhecer Jesus é o passo inicial para viver com Ele. Conhecer Jesus é o passo inicial para viver com Ele. 97% dos cristãos nunca conheceram Jesus estudando de 1 a 4 horas por dia. Nunca fizeram isso. Conhecer Jesus é o passo inicial para viver com Ele a trajetória seguida. A sexta-feira da paixão, o caminho do holocausto em serenidade. Se te identificas com o mestre Galileu, não te permitas alterar as regras da Boa Nova. Se você não conhece a Boa Nova, você está surfando em ondas que você não sabe nem em que mar fica. Vai se dar mal nas ondas caixotes. Vai cair da prancha. Se te identificas com o mestre Galileu, não te permitas alterar as regras da Boa Nova, que suavizem a marcha, nem te enganes com interpretações benevolentes. Tem muito palestrante sendo chamado nas casas espíritas para falar coisas erradas, muitos palestrantes femininos e masculinos, falando coisas erradas, que suavizem a marcha, nem te enganes com interpretações benevolentes, que anuem com os fugazes prazeres da ilusão corpórea. Age sempre como ele o faria, mantendo-te em sintonia com a sua conduta incorruptível. Com a sua conduta incorruptível. Essa frase, esses estudos da professora Joana de Ângeles, é que devem nortear a nossa vida. E agora aqui,
vou eu trazer uma lição do livro seguríssimo, que já li mais de 8 vezes. Aliás, li todas as obras do nosso irmão Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos primeiros dias dos anos 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se com o Batista no deserto triste da Judéia. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores, ociosos, olha o detalhe, ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe a palavra com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, disse Jesus, buscando a fundação do reino de Deus. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Ironia. Características de quem não estuda. E que pensas tu venha a ser isso? Que pensas tu venha a ser isso? Esse reino, disse Jesus, é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade, característica de quem estuda. Obra divina em tuas mãos, falou o sacerdote. Obra divina em suas mãos? Como se você fosse um sujo, um ninguém? Obra divina em suas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo, instrumento da ignorância. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe, desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros, disse Jesus, hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Uma das chaves das bem-aventuranças, com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Vejam que ignorância, vejam que agressividade,
Vejam que petulância do ignorante, do metido a saber tudo. Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, com energia serena. As peças pedagógicas de quem é competente estudioso, com energia serena. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Vejam que frase profunda. Vejam, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente de quem é preparado para o bem, o famoso juiz ainda interrogou. O famoso juiz, ainda bastante ignorante, rebelde, metido a besta, ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Respondeu-lhe Jesus: conheço o amor e a verdade. Disse Jesus convictamente: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto, nervoso. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo. Demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Vejam que lição para nós refletirmos. Essa lição aconteceu há 2000 anos atrás. E parece que nós repetimos todo dia, na religião, na família, no local de trabalho, na política. Parece que nós somos o Hanã, o juiz ignorante, metido a besta, achando que tem autoridade. Parece que cada vez nasce mais Hanãs nessa sociedade que gosta da ignorância. Então essa é uma lição para a nossa reflexão também. Mas agora eu vou trazer mais uma reflexão profunda desse livro de Amélia Rodrigues, Divaldo Franco. Ela tem mais de 12 livros psicografados por Divaldo Franco. Já li todos. Eu tenho todos aqui na minha biblioteca. Temos que estudar todo dia, toda hora, para conseguirmos atingir o patamar da perfeição pelos nossos próprios esforços. Olha o que diz a nossa querida instrutora espiritual. O amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos do futuro. Você só vai conhecer o amor se estudar isso aqui de 1 a 4 horas por dia. Meus senhores, minhas senhoras, meus jovens,
senhoras e senhores palestrantes, diretores que querem ser metidos a falar, a escrever. Se você não estuda, não seja esse criminoso das letras, esse agressivo do alfabeto, se você não sabe nada. Para você saber, você tem que ler isso aqui de 1 a 4 horas, todo dia, na sequência. Sábado e domingo, no hospital, se você estiver, no avião, aonde você estiver. E reler várias vezes, para ver se tira o conteúdo fundamental, para te mostrar o caminho da verdade, da vida. O amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos do futuro, mas não o amor interesseiro e servil, politicamente, familiarmente, profissionalmente, religiosamente, não. Mas não o amor interesseiro e servil, ou o direcionado àqueles que o merecem e retribui com a afeição correspondente, mas sim quando oferecido aos que se fizeram difíceis de ser amados, aos ingratos, aos egoístas, porque esses são realmente os necessitados do sentimento libertador, embora não se deem conta disso. O Evangelho nos mostra como nos reconciliarmos conosco, em primeiro lugar, estudando e retificando nossos erros e seguindo as orientações da verdade, e como nos reconciliarmos com todos os nossos irmãos, pelo arrependimento, pelo diálogo, pelo ressarcimento dos danos causados, mas principalmente pelo embasamento no amor que deve viger entre as convivências, entre todos que somos irmãos e filhos do mesmo Pai, Deus. Mesclando-se com as vibrações dulcíssimas da mensagem, as virações que chegavam do mar da Galileia acariciavam os magotes daqueles que retornavam aos seus lares, após os momentos incomuns da canção que ouviram. Jesus e os discípulos também desceram a Cafarnaum, onde prosseguiram com o ministério libertador. Agora não haveria mais quietude nem cautela. Era necessário dizer aos ouvidos dos íntimos o que teriam de repetir em altos brados a todas as gentes. 2 pontos. Chegara a hora de preparar o reino de Deus nos corações. Chegara a hora, primeira tarefa, de preparar o reino de Deus nos corações. Todo mundo acha que sabe o que é caridade e só quer fazer lá com o outro, pobre coitado, não dá nem um abraço nele. Não se reconcilia com ninguém. A primeira caridade é conosco, limpando o coração, lavando o vaso da alma, semeando aqui a verdade, para que ela saia de dentro de nós, para que ela brilhe pelos nossos pensamentos e ações. Não havia outra alternativa. Após a saudação convencional e sem maior delonga, o estranho, um cidadão estranho, identificou-se perto de Jesus. Chamo-me Bartolomeu Bar Eliazar.
e resido em Dalmanuta, pequena cidade que se localiza também às margens deste mesmo mar. Silenciou e, após pigarrear com timidez, prosseguiu. Se dirigindo a Jesus. Ouvi falar da vossa missão no monte, quando estabeleceste os paradigmas de ordem moral para a conquista do reino eterno. Não posso negar que jamais ouvi alguém dizer o que dissestes, falar como falastes. Sou cultor das belas letras clássicas e das tradições de Israel, trabalhando-me para compreender a finalidade existencial da vida. Ninguém, porém, me penetrou tão profundamente o ser como vós o fizestes. Continuo ouvindo sem parar o vosso verbo, brando e sadio, cantando-me na acústica da alma e delineando-me roteiros fascinantes. Novamente aquietou-se, mas estimulado pela doce expressão de ternura do mestre, continuou. Atormento-me, procurando identificar quais são os piores adversários do ser humano. Tenho agora o estatuto de conduta conforme apresentado no vosso discurso, onde se travará a terrível batalha contra esses inimigos. E quais as armas de que poderemos dispor para a luta? Olha que pergunta Bartolomeu fez a Jesus. Isso é que é estudo espírita cristão. E não ficar fazendo palestra. É estudar de livros seguros, para chegarmos às conclusões sábias do Mestre Jesus. Bartolomeu, rogo ao Pai que te abençoe as conquistas e as expectativas que acalentas. Interrogas quais são os maiores e mais perversos adversários do ser humano e como, onde combatê-los. Eu te direi que todos eles se encontram no imo do ser. Eu te direi que todos eles se encontram no imo do ser e trabalham ali pela sua infelicidade. Todos os indivíduos apontam-nos fora deles mesmos, supondo que as aflições que produzem vêm do exterior, de outras pessoas, e por consequência tornam-se inamistosos, rebeldes, vingativos. Isso ocorre, porém, porque vigem nas paisagens da alma esses insaciáveis perturbadores da paz e de todos os seres humanos. Escondendo-se e mascarando-se, mudam de atitude e a forma de crueldade, permanecendo inatingidos no seu reino secreto, que é o coração. Vejam como Jesus era o professor maravilhoso. É o professor maravilhoso. Ele está aqui conosco todo dia, toda hora. Basta procurar, estudar e começar a aprender. Ele mostrou que esses inimigos estão aqui dentro, cultivados por nós.
O mais impiedoso entre todos é o egoísmo. Monstro devorador das alegrias alheias, que termina por autodestruir-se também. Vejam quantos indivíduos que queriam dar um golpe no Brasil e agora estão na cadeia. Quer dizer, eles queriam destruir a sociedade, agora se destruíram, vão passar na cadeia. Quantos que já estavam no final da carreira? Então a cadeia, o direito, o Estado de Direito é muito, muito perfeito. A justiça é muito perfeita. Mesmo a humana. Escondendo-se, mascarando-se, mudam de atitude e a forma de crueldade, permanecendo inatingidos no seu reino secreto, que é o coração. O mais impiedoso entre todos é o egoísmo, monstro devorador das alegrias alheias, que termina por autodestruir-se também quando já tem a quem se impor. Sempre os ignorantes. E é o responsável pela existência de todos os demais que lhe fazem a corte. Logo depois apresenta-se voluptuoso, com privilégios e honrarias que não se fazem justificáveis. Da mesma forma, a arrogância que humilha os demais e se considera digna de destaque, constitui arbitrário déspota que espalha desditas e sofrimentos contínuos. Vejam, meus senhores, minhas senhoras, isso é estudo profundo, em livro profundo. É isso que Jesus veio nos mostrar, é isso que Amélia Rodrigues está a nos chamar a atenção. Esse egoísmo, ele tem uma quantidade enorme de penduricários. O ciúme, a inveja, a destruição do próximo, a ignorância, o fascismo, a volta à ditadura, o uso de armas para matar o próximo. Vejam que ignorância, quantas ignorâncias. Tem gente querendo voltar às ditaduras, ao golpe de Estado, em vez de respeitar a vigência das leis. A vigência das leis, isso é educação básica. Como pode pessoas que se dizem cristãos, que têm família, querer dar o golpe de Estado, querer que não tome vacinas? E o pior, utilizar os meios de comunicação para disseminar as mentiras. Simultaneamente, os apegos doentios a pessoas e a coisas, propiciando a avareza, a amealhar tudo quanto é possível de reter, em detrimento dos demais, esmagados como se encontram pelas necessidades perenes, prementes. O avaro é prepotente e vingador, caracterizando-se pelo despotismo e pela indiferença em relação ao seu próximo. A inveja, a maledicência, o ódio, o ciúme, a ambição desmedida, o ressentimento são tiranos da alma que impedem o avanço do ser pela estrada da evolução, gerando tormentos inomináveis. Porque originários do mundo interno, a luta para vencê-los deve ser travada no campo da consciência, mediante a transformação das tendências inferiores
e dos sentimentos para a adoção da conduta rica de misericórdia, de compaixão, de entendimento fraternal, de caridade. O homem e a mulher que pretendem ser realmente felizes e anelam por conquistar a terra, devem superar esses algozes impenitentes que vivem nos seus mundos íntimos e que são desafiadores e renitentes. Não disse mais nada, aquietou-se. Bartolomeu compreendeu quais eram os grandes adversários do ser humano, onde se harmonizavam e como poderiam e deveriam ser combatidos. Até hoje, o código soberano exarado no monte, em frente ao mar da Galileia, permanece como diretriz de segurança para todos aqueles que anelam pela felicidade real. Até hoje o Evangelho está aqui, à disposição de todos os senhores e as senhoras, de todos os jovens, de toda a sociedade. Nós temos aqui o maior tratado de reforma íntima, de lavagem do coração. Nós temos aqui o maior tratado de reforma moral que existe sobre a terra. À disposição de todos, ninguém precisa mudar de religião. É estudar e começar a cumprir dentro do seu coração. Essa era a reflexão primordial que nós queríamos deixar para todos. Aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, aonde estudamos não para fazer discursos, não para fazer palestras, não para fazer sermões, estudamos para procurar tirar os conteúdos didáticos e pedagógicos, para mudar a nossa intimidade, construindo aqui o reino de Deus, para procurar agir de acordo com os ensinamentos de nosso Criador e pelos nossos esforços chegarmos à perfeição. Muito obrigado pela atenção. Feliz dias, minutos, segundos, horas, feliz meses. Vamos estudar em livros seguros e começar a edificar dentro de nós o reino de nosso Pai que nos criou, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia jurídico divino, nosso modelo de vida. Muito obrigado pela atenção. Grande e fraternal abraço.